Será que existe preconceito em Portugal? Os brasileiros humilharam tanto os portugueses durante décadas, rebaixaram Portugal e agora vitimizam-se? Tenham vergonha, até metem nojo com essa conversa de preconceito. Lembrem-se do que fizeram e ainda fazem a Portugal. Gente hipócrita, não tenham pena nenhuma do que possam fazer a brasileiros. Será o karma, ou seja, o troco. Brasileiro é ignorante e arrogante e acham-se espertos e queriam ser tratados como a última bolacha do pacote, mas não são nem de longe. Não fazem nenhuma falta aqui, pelo contrário, o que não faltam são povos mais honestos, educados, competentes e gratos que os brasileiros. Claro que não se conseguiam adaptar à nossa cultura, pois estão habituados à bagunça, à violência, à miséria no Brasil. Trabalham-se muito, hahaha. Deveriam ter vergonha e nexo da porcaria que dizem. Vocês não estão habituados a trabalhar. Não é por acaso que o Brasil vai de mal a pior. O que é melhor do Brasil? Hehehe. Ter casa onde? Nas favelas ou em condomínios fechados? E mesmo assim vivem aterrorizados? Ter carro e serem assaltados ou assassinados? Nos Estados Unidos iam adaptar-se a uma cultura mais diferente ainda? Conversa para boi dormir. Nos Estados Unidos não iam trabalhar muito, o dinheiro cai das árvores? Que conversa infantil, gente irresponsável. Portugal ou países de primeiro mundo não é para todos. Trocaram a tranquilidade, a segurança, escolas de primeira, qualidade de vida em geral pela bagunça e violência do Brasil. Enfim, cada um deve estar onde merece. Por favor, não ponham cá mais os pés. Brasileiros hipócrita já cá estão demais. Esse foi um comentário que a gente recebeu de um vídeo que é o anterior a esse, que vai estar aqui no card. A gente, como brasileiro, acaba optando por Portugal porque o governo português, não são os residentes. O governo português é interessado na mão de obra do imigrante. E aí ele facilita para que o imigrante vá para Portugal. Porque realmente Portugal precisa de mão de obra. Não só Portugal. A Europa em si é um continente envelhecido. Só que, pela facilidade enorme que o brasileiro tem, A começar pela língua. visto CPLP, só que muitas pessoas, não falo todas, muitas pessoas têm uma ressalva a isso, não gosta dos imigrantes ali, mas não entende também que sem imigrantes o país ia à falência. Quantidade de idosos aqui, inclusive é onde a gente mora. Aqui existe muitos idosos aqui, uma cidadezinha do interior, né? Meio que interior. E aí tem muitos idosos, como muitas cidades de Portugal. Acredito eu que na maioria. Sim. Portugal no geral. Então, por isso, eles estão facilitando tanto para os imigrantes em geral. Portugal tem pessoas maravilhosas, mas tem pessoas preconceituosas como essa daqui. E ele continuou, se você acha que eu sou preconceituoso, tudo bem, é para o lado que eu durmo melhor. Mas de uma coisa pode ter certeza, os portugueses são menos vingativos e preconceituosos do que vocês foram com os portugueses. Apesar de termos melhor qualidade de vida e sabermos que vocês se veem aproveitar disso. Milhões de razões tínhamos para vos tratar abaixo de cão, tanto por aquilo que nos fizeram, como por aquilo que ainda nos fazem cá. Nós até erramos o alvo das anedotas, como se por acaso o brasileiro comum fosse culto, rico ou iletrado. Quando ainda no século, o Brasil tem milhões de jovens analfabetos, tanta pobreza endêmica e violência aterradora. Enxerguem-se, resumam-se à vossa insignificância e sejam gratos aos portugueses por aquilo que vos fizemos e ainda vos fazemos. Nem preciso conhecer vocês, afinal só estou a fazer igual o que vocês faziam em dobro aos portugueses. E estou a ser direto, genuíno e justo. Quanto à vida amarga, esta a ver atua no espelho, porque sou português, europeu, tenho qualidade de vida, vivo em paz e isso faz a minha vida e a de todos os lusos mais doce. Sejam mais agradecidos e menos arrogantes e preocupe-se em primeiro com o Brasil e depois por que razão há tanto preconceito em todo mundo com brasileiros. Então, gente, dá uma olhada nessa matéria aqui. A estranha relação entre portugueses e brasileiros em Portugal. Tem quem goste, tem quem não goste, tem quem nem se importe. Mas, no geral, os portugueses não têm uma visão somente positiva dos brasileiros. Além de festa, futebol, nosso povo tem uma reputação ligada à prostituição e ao crime em Portugal. Para acrescentar, muita gente em Portugal tem orgulho ferido do país. Não ser mais um império, né, colonizador. Algumas pessoas tratam o Brasil como ex-colônia, ou seja, inferior. Até mesmo por questões de ilusória de superioridade racial, que está silenciosamente enraizada na cultura portuguesa. Mas não são todos os portugueses que pensam mal do Brasil. Existem sim portugueses que tratam os brasileiros como iguais, que veem habilidades
não esperam o pior de nós. Aliás, muitas vezes eles esperam que nós sejamos pessoas divertidas e simpáticas. O país não é preconceituoso. Não. Porque isso existe muito no Brasil e agora está acontecendo, brasileiro contra venezuelano, contra haitiano, que estão chegando no Brasil. Então isso é da humanidade. E existem pessoas ruins, pessoas que não merecem ter a nossa atenção como essa. E isso é um alerta para que pessoas que conheçam pessoas assim comecem a repreender essas pessoas, porque realmente suja o nome de um país. Achar que o preconceito só existe aqui é uma burrice, mas achar que chegando aqui também vai ser a mil maravilha pode ser ainda um erro ainda pior, porque aqui a gente vai estar longe de casa. Os filhos da atriz Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo em Portugal. Uma mulher branca passou pelo restaurante em que eles estavam, viu os filhos do casal e mais uma família de angolanos que estava no local. A mulher então disse que era, abre aspas, para retirar aqueles pretos imundos dali, fecha aspas. Eu fui falar com o dono do café, ele notou que o meu sotaque era português. Isso foi no sábado, se eu não me engano, isso é o dia de Portugal, feriado, mas era no sábado. E ele veio, foi grosseiro comigo e já veio me atacando, dando murro na minha cara. Em 2021, 209 mil. E quanto mais brasileiros, mais preconceito. O próprio governo português afirma que a aversão aos brazucas, como eles dizem, cresceu. Segundo a Comissão Portuguesa para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, o aumento foi de 433% desde 2017. As manifestações racistas e de xenofobia são visíveis em muros de universidades de Lisboa ou nas ruas de muitas cidades portuguesas. E não só brasileiros sofrem preconceito, africanos também. E as vítimas da intolerância tentam se organizar para se defender e continuar no país. Pessoas assim ainda falam que a gente depende de Portugal, a gente depende do país para onde a gente está imigrando, mas eles se esquecem que isso, na verdade, é um ciclo natural da vida. A gente sempre está buscando algo melhor, algo que falta para a vida da gente. Tem muitas pessoas que seguem no Brasil porque no Brasil é mais fácil trabalhar, é mais fácil montar uma empresa, então é mais fácil obter dinheiro no Brasil. E está bem no país. Vão ser pessoas que não querem vir morar, não querem migrar. Podem até vir passear, mas não querem migrar. E tá tudo bem. Sim. E outras acham melhor vir para cá, não ter a segurança financeira que tinha, mas ter agora uma segurança na qualidade de vida. E isso também acontece com os portugueses. Os portugueses, os que têm boa mão de obra, vamos dizer assim, os que são formados com uma boa carreira, eles não ficam em Portugal. Eles vão para a Alemanha, buscam países como Holanda, Suíça, eles buscam outros países. Por quê? Eles buscam algo que eles não têm lá. Por exemplo, Portugal tem um salário que é 700 e pouco, mas dividido em 14 pagamentos vai dar 800 e pouco, que é comum aqui na Europa. Aqui na Espanha é 1.200, 1.100 e pouco, mas é dividido em 14 também. Então, muita gente sai de Portugal para cá. E eles esquecem que não é só o brasileiro indo para lá, é português saindo. É ciclo normal da vida. Como a gente disse, a gente não esperava que esse vídeo fosse ter um comentário tão preconceituoso como esse. Foi por isso que a gente decidiu trazer esse comentário, né, em si, trazer esse assunto à tona para vocês. Independente de qual país que você vá, independente se você sair do estado aí que você tá, de São Paulo para Pernambuco, de Pernambuco para São Paulo, de Fortaleza para o Sul, para Minas Gerais, enfim, você vai sentir essa diferença, você vai sentir esse impacto e vão ter pessoas, talvez você seja essa pessoa, que vai chegar lá e vai ser preconceituosa com aquela cultura daquela pessoa, então talvez seja você. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês, para que vocês tragam essa consciência de que pode sim existir, mas vai muito de como vocês vão para lidar com essa situação, de saber lidar de forma, digamos assim... Sem trazer isso para dentro de si, sem deixar aquilo roubar a sua paz. Isso, e também saber identificar, né, para que você se afaste desse tipo de pessoa e que para você mostre, aconteceu isso comigo e de fato foi um preconceito. Você ter essa consciência para compartilhar isso com outras pessoas, para ajudar elas a compreenderem que isso pode sim acontecer, infelizmente. Sim, e se puder, repreenda a pessoa e exponha essa pessoa, exponha na internet. As pessoas têm que saber quem é preconceituoso, porque uma pessoa ruim não pode sujar a imagem de um país. E é isso que pessoas assim fazem. É importante demais você se blindar com relação a isso. A cada 10 brasileiros, 6 já ouviram falar de preconceito lá, já viram alguém sendo preconceituoso com alguém lá.
E muitas vezes, como aconteceu em uma entrevista, eu entrevistei um brasileiro aqui também, e ele disse que sofreu preconceito aqui de uma brasileira. E a gente vê muito isso também de amigos nossos que são colombianos, Sim. que são mexicanos, enfim, que também falam a mesma coisa, que não, o preconceito não vem do espanhol, vê, gente, e vem da própria pessoa da origem, que encontra por aqui e que, tipo, já trata você com meio que de lado, assim. Sim. Então, isso quer dizer pra gente que não é o país em si, sim algumas pessoas, independente de onde seja. Pode acontecer de um português, pode vir de um espanhol, pode vir de um brasileiro, mas isso vai repercutir tanto quanto você permitir. Se aquilo acontece com você e você não tá nem aí, aqui dizem que não é uma vestimenta correta sair de sandália na rua, sair de camiseta na rua. Realmente, Eles não estão acostumados. eles não usam eles isso. Eles são, digamos assim, como é que eu digo, a mulher que eu trabalho com ela, são muito elegantes, Isso. todo o tempo. Todo dia. É um verão de 40, 45 graus. Eles estão de sapato. Eles estão impecáveis. Nas vestimentas, vestido, eles são, assim, perfeitos, digamos assim. Então é muito raro. A gente, quando encontra uma pessoa, a gente já diz, é uma pessoa imigrante. Ele tá turistando, ele tá aqui estudando, alguma coisa do Sim. tipo. E aí a gente vive aqui no centro. Nossa casa. Tá bem aqui no centro. E aí, quando eu desço, sempre vai ter gente passando. Eu desço de sandália, muitas vezes aqui fala tirante, desço de camiseta, bagunçado mesmo. Eu vou na padaria, eu quero comprar pão, não quero sair arrumado. Eu quero acordar tranquilo, ir ali, comprar o pão, vir pra cá e tomar café. Então eu desço assim e eu vejo que eles olham. E eu vou dizer que isso é preconceito? Não. É que a minha cultura é totalmente algo diferente da deles. E claro, é estranho pra eles. Se é estranho, eles vão olhar. É como, por exemplo, pra mim, foi muito chocante. E a gente é muito acostumada a ver as mulheres do Brasil vestirem roupas curtas, mas aqui é muito mais. Porque as mulheres têm uma liberdade muito grande aqui. Então, assim, pra mim, no começo, as meninas, principalmente no verão, eu vi as meninas que já estavam aqui comentando, Patrícia, você ainda não viu nada, porque no inverno a gente já vê, tipo, um vestido bastante curto. E tipo assim, é normal. Raramente você vai ver um homem olhando, ou uma mulher também olhando, como se fosse com um olhar de julgamento, né? Porque normalmente as mulheres, elas já olham com esse olhar assim, que tipo de roupa é essa, né? Então, assim, no verão as meninas, elas andam de roupa muito, muito, muito curta, porque é muito quente. E aí é quando você começa a fazer parte da cultura, você vai... no início você meio que choca, né? Caramba, ela tá seminua, assim, e tipo, tá tudo bem, tá todo mundo bem, não tem problema. E com o passar do tempo você vai se acostumando, porque faz parte da cultura deles. E eles vivem bem com isso. E eles se sentem bem, não se sentem como se fosse, digamos assim... invadidas. As meninas, elas não se sentem, porque elas estão bem com a roupa, com o tipo de cabelo, com o tipo de roupa que veste, estão tudo bem. Então, assim, o que acontece quando a gente percebe, quando o Edson sai assim, de camiseta, que o pessoal olha, meio que dá uma passada de olho assim, meio que, como a gente também, é turista. Eles não são daqui. Sim. Mas não pra julgar você. Não. É simplesmente porque é algo diferente, é distinto do que eles normalmente estão acostumados, como a gente. Sim, então a gente tem que entender isso. E claro, vai existir as pessoas racistas em todos os lugares, como a gente está frisando. Mas existem pessoas com culturas diferentes que às vezes estão fazendo alguma coisa e não se tocam. Então são coisas mínimas. E você tem que entender isso. Tem uma grande diferença, tá, gente? E assim, esse comentário, eu acho que é isso. Foi o que fez a gente falar sobre ele. Porque tem uma diferença dele colocar a opinião dele, tem uma diferença muito grande de você ser racista. Então, são coisas assim que como é que a gente chama? É tênue. Sim. Que é uma linha muito tênue entre você, por exemplo, já vir com uma carga e você achar que é preconceito, que tudo vai ser preconceito, e você realmente ver que passou do limite que é um preconceito. Foi de fato o que aconteceu com esse comentário, porque a gente recebeu outros comentários, inclusive em outros vídeos, e nenhum foi tão agressivo, até porque não... Gente, assiste o vídeo e diz pra gente, assiste o vídeo da entrevista de Júlia, e diz pra gente se em algum momento ela falou mal do país, em nenhum momento. Então, isso pra gente ficou muito nítido, que foi uma hostilidade muito grande dele, e que pra gente, vocês podem até deixar a opinião de vocês, pra gente já subiu pra um nível de preconceito. Então, pessoal, a gente queria trazer esse alerta aqui para vocês, para virem mais preparados e também saber lidar com situações assim. A gente fica por aqui. Até mais, guapos! Tchau, tchau, gente!